Um pouquinho mais para frente, Moisés diz para Deus: eu quero ver a sua glória. Essa glória aqui, ó, que em Romanos fala que eu e você estamos destituídos, ou estávamos destituídos. A gente vai ver mais para frente. Lá em Êxodo 33, versos 17 até o 23, ele fala: Senhor, me deixa ver a sua glória. Então Moisés tem uma orientação de Deus dizendo o seguinte: ó, se você ver minha glória, você vai morrer. Então eu vou te pôr atrás de uma rocha. Essa rocha vai ter uma fenda, e a minha glória você vai ver por essa fenda. Sensacional, né? Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, será que Moisés se ligou? Uma rocha, uma fenda, e a glória de Deus eu vejo por ela? E eu me liguei, né? Que sorte que eu tenho que Moisés não tinha todo o Novo Testamento escrito para poder se ligar, que é pela fenda da rocha que eu vejo a glória de Deus. Em Atos, agora já no Novo Testamento, em Atos 9, Jesus aparece para um homem chamado Saulo. E a Bíblia nos diz que ele ficou rodeado de luz. Saulo foi convertido ali, e por aquela luz que o rodeava, ele ficou cego. Destituídos estamos da glória de Deus. Abram para mim. Tem microfones aí? Abram para mim em 1 João 1. Eu vou pedir para alguém ler. Primeira João 1, 5 e 6. Não está funcionando? Não deu ainda? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele é luz. João 1, 5 diz assim. A gente leu 1 João 1, de 5 a 6. Agora, João 1, 5, 4 e 5 diz assim, ó. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é luz. A luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra elas. Se eu não tenho luz, o que sobra? Segundo o que está escrito em João 1, 4 e 5. Abram para mim Colossenses. Colossenses 1. Verso 13. Quem achou pode ler. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Pode estar. Eu que estou controlando? Não. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra libertou aí é riomai. A palavra transportou, ela nesse caso aí é metstemi. O libertou, o transportou literalmente tirou de um lugar e colocou em outro. Esse é o mundo que você vive aí, ó. Ele me transportou do império das trevas e ele me libertou, me transportou para o reino do Filho do seu amor. O engraçado é que a palavra libertou, o riomai, a tradução dela, ela tem duas traduções. Quando ela é dita riomai, significa atrair. O Senhor te atraiu do lugar sujo que você estava. Só que o radical dela, que é rimé, significa arrastar. Sabe o que Deus fez? Você não tinha nem forças para sair de lá. Suas pernas estavam presas. E o Senhor Jesus te arrastou de lá. Te puxou, te pôs nas costas, para que você pudesse sair de um lugar e ir para o outro. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lê para mim também, Celinha, o 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Sabe o que está dizendo aí para você? Está dizendo assim, você sabe o que é salário, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é salário aqui, né? No final de um período, no nosso caso, o mês, você recebe o seu salário, que é a recompensa por aquele tempo que se passou e que supostamente você trabalhou. Quando a Bíblia fala que todos pecaram e o salário do pecado é a morte, ela está dizendo o seguinte: no final da sua vida, no final desse seu tempo, tem uma coisa reservada para você. Essa coisa não é boa. Colossenses 2, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Espera aí. Tem uma coisa boa aí, né? Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas Colossenses está falando que ele, alguém, cancelou uma dívida que eu tinha. Salmo 49.
versos 7 e 8. Eu vou ler aqui, irmãos. Salmo 49, 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu sangue, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Qual é o PIB mundial? Alguém sabe? Vou fazer igual a Dilma. Eu não sei qual é, mas se eu souber, eu vou dobrar. Triplicar. Esse é o preço da sua alma. Junta toda a riqueza do mundo. Não pode comprar um Rogério. Não pode comprar um Ferreira. Não pode comprar uma Madeleine. Junta tudo. Esse é o tamanho da dívida que foi encravada na cruz. Hebreus 9, 22. Quem achou pode ler. Com efeito, segundo a lei, todas as coisas se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Eu tenho uma dívida que é remir a minha alma, e a lei que o Senhor escreveu diz, só com sangue. E se você ler tudo que está escrito a respeito dos sacrifícios aqui, você vai ver que não é qualquer sangue. Não posso escolher, sabe? A cutícula aqui, arranquei um bife, eu vou pegar esse sangue. Não pode ser qualquer sangue, não. Tem que ser um sangue de parente. Ou seja, tudo aquilo que eu fazia com pombinha, passarinho, boi, não reme. E a Bíblia diz isso. Sangue de touros e bodes não podem remir a alma do homem. A lei me dizia que tinha que ser um sangue de parente, que tinha que ser um sangue puro, sem pecado. E aí, quando eu volto para Romanos 3:23, eu descubro que todos pecaram. Onde eu vou achar esse sangue? Já sei. Vamos revogar a lei. O problema é a lei, então, né? Mateus 5. Deixa eu ler para vocês aqui o que está em Mateus 5, 17 e 18. Alguém falando aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo 100% se cumpra. E aí bagunçou. Porque se eu preciso de um sangue, meu sangue não serve o sangue do Marcos, não serve o sangue do Pada, não serve o sangue do bode. E a lei precisa ser cumprida, eu preciso achar quem paga essa dívida. Foi simples assim para mim, ó. Eu apertei um botão e fui transportado das trevas para o amor, como está lá em Colossenses. Simples. É o nosso tema, né?
Nosso tema de hoje é salvos pela graça. O Marcelinho ali, ó, um clique, rapidão. E eu deixei de ser o miserável que eu era para estar num reino de amor. Vocês têm isso aqui? Eu fiz isso por mim? Um clique? E vocês que não têm o controle? Irmãos, o que eu recebi nessa aula foi que foi uma graça mesmo. Mas será que foi de graça? A primeira coisa que eu queria dividir com vocês é o seguinte: salvação e conversão, muitas vezes elas são mescladas e misturadas num mesmo discurso, mas não é assim que eu entendo, não é assim que o Senhor tem me feito saber da palavra dele. Abra lá em Romanos 5:9. E leiam para mim o que está escrito lá. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. É isso que a palavra fala que é salvação. Você vai ser salvo da ira. Ira, Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É disso que você está se livrando, da ira de Deus, não contra você, não contra a criação, que é obra dele. A ira de Deus é contra o pecado. E é disso que você é salvo. Eu agora estou salvo, estou a salvo do pecado. Você consegue falar isso para mim? Agora estou a salvo do diabo. Tá? Por que a Bíblia diz que ele tenazmente nos assedia? Agora eu estou salvo da morte. Você consegue falar isso para mim? Você está salvo, meu irmão, da ira. E todo o resto? Vamos falar de conversão. Abram para mim aí. Esse a gente já leu, né? O salário do pecado é a morte. E essa dívida com Deus precisava ser paga. Abram para mim aí em João 1, 12 e 13. E quem achou pode ler. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 2 Coríntios 5, 16 e 17, diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos lá em João 1,33, voltando um pouquinho.
Quem achou? E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 5, 16, 17, e em João 1, 12 e 13, está falando que somos novas criaturas. A conversão te torna uma nova criatura. Em João 1, 33, está falando de um batismo. E olha o que diz lá em Romanos 6, de 3 a 5. Deixa eu ler aqui para vocês. Pois que diz a... Opa, peraí, que eu abri errado aqui. 6, de 3 a 5. Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você é nova criatura, você está batizado com Cristo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Efésios 4, 5. Efésios 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Irmãos, isso que a gente está vendo, na missão, que é um curso que eu fiz, é uma aula inteira. São 2 horas, Marcos, para falar disso daqui, porque vocês condensaram muito, né? 4 fatos. Quinta-feira. Porque teve que resumir. E eu vou resumir mais ainda. João 7, 38 e 39. Quem achou, pode ler. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito que fará fluir água. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Na conversão você nasce de novo. Na conversão você é batizado com Cristo, no corpo de Cristo, e é uma vez só. E você se torna a habitação do Espírito. 2 Coríntios 1, 22. Quem achou? Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O penhor do Espírito. Está mais fácil de entender lá em Efésios. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tudo isso no momento em que você fala: Senhor, eu reconheço minha dívida. Aquela dívida lá de Salmos, junto ao PIB do mundo inteiro, eu reconheço, Senhor, que a minha dívida é muito maior do que qualquer ser humano pode pagar. Eu reconheço que a única forma de pagar por essa dívida
é por um sangue santo. E eu reconheço, Senhor, que o sangue santo que paga a minha dívida, que me transporta do império das trevas para o reino de amor, é o sangue que o Senhor derramou na cruz. Nesse momento, acontece tudo isso em você. E você passa a viver essa realidade. E a sua salvação? Você já tem, está lá na frente. Isso é a sua realidade hoje. Você que aceitou o sacrifício de Jesus, você é uma nova criatura. Você hoje foi batizado definitivamente. Nenhum batismo futuro, nenhum batismo passado tem nenhum significado. Esse batismo é o que te faz membro do corpo de Cristo. Você hoje tem o Espírito vivendo dentro de você e um selo que é a garantia de que você vai ser entregue para o seu dono. Graça. Essa palavrinha aí, eu falo mal português, né? E aí eu falo pessimamente inglês, mas vocês não conhecem o meu grego. A palavrinha caris, favor imerecido, presente. Agora a coisa começou a ficar pesada. Porque tudo isso que a gente falou, sou salvo, habitação do Espírito. Não tem como esquecer da dívida. A gente é salvo pela graça. Mas será que foi de graça? Abram para mim em Gênesis 3, 14 e 15. Vocês podem ler, por favor? Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferido. Para quem Deus estava falando aí? Vou pôr inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência estava presente. A descendência estava ali ouvindo tudo. E o Senhor diz: você vai ser ferido. E o que Jesus disse? Qual foi o argumento de Jesus? Porque eu não fiz nada. Foram eles que desobedeceram. Porque eu. Jesus não argumenta. Desde Gênesis. Desde Gênesis, ele sabia que ele tinha que vir aqui. Morrer por mim. E ele nem argumentou. O Deus Criador do universo tinha argumentos fortíssimos para dizer: pelo Marcelo, nem a pau.
E ele se calou. Não bastasse isso, se a gente for folhear, a gente vai ver um Deus lidando com uma humanidade corrupta, incrédula, caída, afastada de Deus, ao longo de toda a história do Antigo Testamento. Você vai achar poucos homens que dedicam a sua vida e amam a Deus. Deus lida com todo esse povo. Chega em João 1,14. Abram para mim lá. João 1,14. Pode ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Desde Gênesis, passaram-se aproximadamente 576 anos até o dia de hoje. Desde lá, Ele escolheu morrer por cada um de vocês que está aqui e por um monte de gente que está lá fora. 5.776 anos. Tem gente esperando para tomar decisão por Jesus. E Ele continua o mesmo. É incrível a longanimidade que esse Deus tem. Em João fala que Ele se fez carne. Fralda, amamentação, cuidados, andar, gatinhar, aprender a falar, trabalhar. Ele precisava disso. Ele é Deus, Criador do universo, sendo colocado numa manjedoura. Por mim. João 4,6. Quem achou? Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Cansado, andando, viajando, para proclamar aquilo que hoje eu e você conhecemos como Evangelho. Para a minha salvação, para a sua salvação. Não tinha avião, não tinha carro. Andou, ficou cansado. Ele precisava disso. João 11:35. Jesus chorou. Curto, né? Por que Jesus chorou? Lázaro estava morto. Mas, alguns versos para cima, você vai ver que ele fala para a irmã de Lázaro: fica calma, eu sou a ressurreição. E ele chora. Você acha que ele não sabia que dali um pouquinho ele ia fazer: Lázaro, vem para fora? Ele sabia disso. Ele não chorou pela morte de Lázaro. Ele chorou porque ele conhece a minha dor e a sua dor. Ele sabe o que o pecado causou em você. João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora.
Já ficou angustiado? Você sabe o que a angústia faz no coração? O Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, você fez homem e sentiu esse sentimento. Angustiado está minha alma. Ele precisava sentir angústia? Ele não estava suficientemente satisfeito no seu trono, imperando sobre todo o universo? Para que vir aqui sentir essa angústia? Mateus 4:2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Fome. Marcos 4:37. É muito texto, né, gente? Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O próximo. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus dormindo. Fisicamente, ele se expôs às nossas necessidades. A Bíblia diz que não dormita aquele que me guarda. Jesus se expôs à minha fraqueza, a fraqueza do meu corpo. Marcos 14:37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Sozinho. Sentiu falta de companhia. Precisava? Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha juntos do teu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quantas vezes eu fui rejeitado? Rejeitado. Isso tudo é meu. Fui eu que criei. E mesmo assim, ele foi rejeitado. Lucas 22:48. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Traís, né? Perdão. Traído. Ele se colocou na condição de poder ser traído. Um pouquinho mais para frente, aí o 22:63, o que diz? Lucas 22:63. Desculpa. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos, quem é que te bateu? Zombado e açoitado. Eu não entendo. Eu não entendo essa obra. Em Lucas 23,
o Deus criador do universo, vocês podem ler depois, ele se coloca em posição de ser julgado por aqueles homens que estão lá, descritos na aula do Marcos, de Timóteo. 2 Timóteo 3. Quais são as qualidades daqueles homens? O Marcos deu uma aula aqui. Dá uma olhada lá. Quem são as pessoas que estavam julgando o Deus criador do universo? E ele permite que isso seja feito. Por quê? Agora eu queria que alguém lesse aquilo que, para mim, é o ápice da falta de entendimento que eu tenho a respeito desse Deus. Marcos 15, 25 a 33. E era a hora terceira, e o crucificaram. Marca isso. Era a hora terceira e o crucificaram. E Continua. por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. Crucificaram com ele. Vamos? Crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados injuriavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Agora, espera aí. Terceira hora. Na hora sexta, começou a ter trevas e foi até que horas? Continua lendo. A hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Até aí. 6 horas. 6 horas sangrando numa cruz. O pior, o mais incompreensível, é que ele sabia disso. Por mim, tudo isso aí, desculpem, me desculpem, eu não consigo explicar. Eu falei para o Marcos semana passada, toda vez que eu vou dar aula, eu lembro de uma música, eu já falei isso aqui, que diz: como eu começo a falar de um Deus que eu nunca vou compreender. Nunca vou compreender isso. Quando em Gênesis foi dito: você vai ser ferido, e é pelo Marcelo.
passou tudo isso aqui, ó. E ele firme no propósito de passar por tudo que ele passou, para que eu apertasse um botão aqui, ó, e passasse das trevas para o amor. Foi simples para o Marcelo. Mas eu sei que não foi de graça, não. Isso está contabilizado. A dívida foi paga. Mesmo ele sendo o Criador do universo e podendo resolver o problema que eu tinha de uma forma egoísta e dizer: o problema é do Marcelo. Ele aceitou. Tudo isso, para que eu pudesse, enfim, dar a minha aula, agora, entendendo, ler Efésios 2, de 1 a 10. Eu leio aqui, irmãos. Efésios 2 diz assim: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Para você é de graça. Para você é graça. Mas é dom de Deus. Isso teve um preço. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Eu dei 55 minutos de uma aula que não era a aula que eu tinha que dar. A aula que eu tinha que dar era isso aqui. Pela graça, sois salvo. Mas eu não consigo esquecer do preço. E o pior, não conseguindo esquecer do preço, como é que eu vou agir da mesma maneira? Como dar as costas para tudo que Jesus fez, desde Gênesis, para que eu pudesse vir aqui apertar um botão? Passou das trevas para o amor. Como virar as costas para tudo que a gente viu? Como permanecer o mesmo, sabendo tudo que Ele passou por mim? Sabendo disso? E agora? Vamos ler Mateus 5. De 13 a 16. Vós sois o sal da terra.
Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Seja sal, irmão. Seja luz. Não se esconda do legado que o Senhor deixou para você. Foi caro, viu? Foi muito caro. Não fique indiferente a isso. Vocês, eu, somos o sal da terra. Somos a luz do mundo. Se a gente não brilhar, a gente está fazendo um pouco caso daquilo que Ele fez por nós. Amém? Eu estava conversando com o Marcelo que eu acho meio impossível quando a gente entende o que o Senhor Jesus, que é o Deus Criador do universo, fez naquela cruz por nós, é impossível ficarmos indiferentes e não procurar, de alguma forma. E hoje foi falado aqui na devocional sobre dom. Cada um tem o seu papel nesse corpo que é a igreja. Então nós não podemos ficar aqui sentados no banco da igreja simplesmente ouvindo, mas nós temos que ser servos para servir. E como está escrito lá em 1 Pedro, para servir o Senhor Jesus, né? Que é o Deus Criador do universo e que morreu por mim, morreu por você. Que se ofereceu desde a eternidade passada, né, Marcelo? Passou por Gênesis 3:15 ali e sofreu tudo naquela cruz por mim e por você. Pai, nós realmente não temos como compreender esse amor, porque o Senhor simplesmente poderia ter feito como já aconteceu, destruído tudo, ter recomeçado novamente, mas pela Tua palavra, pela Tua promessa que foi dada lá em Gênesis 3:15, Senhor, nós podemos hoje aprender que nós fomos resgatados e redimidos e transportados para o reino do Teu amor, do Filho do Teu amor. Nós não temos como agradecer isso, Pai. E nós não temos como retribuir isso. E às vezes nós tentamos fazer isso com a nossa religiosidade. O que eu entendo que é uma afronta para o Senhor. Porque nada que nós possamos fazer vai superar o que o Senhor fez na cruz por nós, Pai. Vai comprar o que o Senhor fez por nós. E nós tentamos, muitas vezes, com a nossa religiosidade, querer, de alguma forma, retribuir, pagar, comprar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, porque a Tua graça nós já temos. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça de nós mordomos fiéis, como está escrito, Pai. E como foi lido aqui também lá em 2 Timóteo 2, que nós possamos nos apresentar como obreiros aprovados
sem vergonha, Pai, sem nenhum tipo de vergonha, manejando bem a palavra da verdade, Pai. Obrigado, Senhor. É tudo que nós temos para te colocar nesta oração. Muito obrigado. Que o Senhor conhece os nossos corações e o Senhor sabe do nosso coração agradecido, Pai, diante de tudo isso que foi colocado aqui, diante de tudo que o Senhor fez na cruz por nós, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus, Pai. Amém.